Olá, pessoal! Estamos aqui estreando o podcast aí da Bombeira Paula Medeiros, e hoje o nosso convidado para participar do primeiro episódio é o instrutor Lucas. O instrutor, ele é policial da Polícia Militar também. Se apresenta para o pessoal, Lucas, acho que fica mais fácil. Show de bola, Paula. Primeiramente, eu agradecer, pelo convite. É uma honra ser o primeiro a ser entrevistado no meu podcast. Então, meu nome é Lucas, eu sou instrutor de tiro, instrutor de defesa pessoal e sou policial militar aqui da cidade de Joinville. Show de bola. O nosso assunto do podcast hoje vai ser defesa pessoal. Então, nós estaremos ensinando técnicas de defesa, tanto para mulheres quanto para homens. Você aprender a se defender utilizando facas, passar algumas orientações com relação a quem tem interesse em estar aí adquirindo também arma de fogo. Então, a ideia é estar direcionando o pessoal para esse assunto da defesa pessoal. Como eu disse, né, é o nosso primeiro episódio, então vamos ver como é que vai sair. A gente está aqui aprendendo um pouquinho hoje também. E vamos lá. Lucas, você falou que é instrutor. Certo. E você dá aula numa academia aqui? Tem alguma academia aqui em Joinville? Como é que funciona? Positivo. Eu sou instrutor de escola de formação de vigilantes, né? Então, por um bom tempo, eu dei aula de defesa pessoal na escola. Hoje, eu montei uma academia voltada para uma equipe que eu tenho. A academia é 2BF. O que significa 2BF? É o básico bem feito. Então, nós passamos técnicas básicas, né, de ataques e defesas. Então, toda terça-feira a gente faz um treinamento, né? Das 22h15, das 20h15 às 22h15. E toda terça-feira a gente está lá treinando, né, e se aperfeiçoando. Eu sempre falo que o importante é a gente nunca parar de treinar, tá sempre treinando. E essas técnicas que você passa, elas têm alguma arte marcial específica? Tipo, elas são direcionadas, sei lá, Krav Maga, boxe? Ou como é que tu explica essas técnicas que vocês passam lá? Então, eu sou preta de arte marcial, né? Eu treinei Hapkido, treinei a Sanko, que é uma arte marcial, o nome é Associação das Artes Marciais de Combate. Mas ali eu passo mais referente à sobrevivência urbana, né? Então, é muito parecido com o Krav Maga, porque a gente cria situações, né? Por exemplo, como sair de um estrangulamento pela frente, como sair de um agarramento por trás, né? O que fazer nessas situações. Então, assim, eu direciono ali, a gente cria um cenário e a gente faz esse treinamento para como sair dessas situações. E quando você fala de sobrevivência urbana, isso às vezes parece, para algumas pessoas, estar um pouco distante, mas isso é cada vez mais presente e mais real, né? Com a mídia social, hoje a gente vê caso todos os dias de situações bem agressivas, brutais, né? Aqui em Joinville mesmo, nas cidades vizinhas aqui, nas últimas semanas, tem acontecido situações bem difíceis, né? Como que é, assim, lidar com isso na tua profissão? É que assim, ó, eu começo falando uma metáfora, né, que no mundo existem 3 tipos de pessoas, que são as ovelhas, os lobos e os cães pastores. As ovelhas são aquelas pessoas que acreditam que o mal não existe, acreditam que nunca vai acontecer nada com elas e que elas podem andar livremente na rua, em via pública, que nada vai acontecer. E se acontecer, elas acreditam que vai ter alguém naquele momento ali para estar ajudando elas. Então, assim, a gente não pode pensar como ovelha. Aí nós temos a figura do lobo. O lobo é o mal propriamente dito. É o marginal, é o bandido, é aquele cara que só pensa na maldade, é aquele cara que se vê uma pessoa vulnerável naquele momento ali, ele vai aproveitar aquela oportunidade e ela vai fazer aquela pessoa vítima. Aí nós temos a figura do cão pastor, que muitas vezes é confundido por lobo, porque é aquela pessoa que não tem medo de machucar alguém se for preciso para se defender e para proteger os seus. Então, assim, por que eu falo dessa metáfora? Porque nós não devemos ser ovelhas e muito menos lobos. Nós temos que ser cães pastores. A gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento. E o que acontece hoje é a distração. As pessoas andam muito distraídas e elas esquecem uma distração mesmo que nós temos, que é uma das principais que eu vejo hoje, é o uso do celular. Uhum. Então a pessoa fica focada ali no celular, ela se perde, às vezes ela até acaba batendo, às vezes numa placa, num poste, porque está tão distraída no celular e não consegue olhar ao seu redor. Então, às vezes, o humilhante, o bandido está perseguindo, está próximo dela ali para atacar ela e ela não percebe. O que eu oriento nessa situação? Eu oriento que as pessoas que estão deslocando em via pública, elas andem olhando a 360 graus, dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para a retaguarda, né? Viu que tem alguém estranho, busque chegar próximo de um local com mais fluxo de pessoas, ande em locais iluminados. Então, assim, isso aí
no nosso dia a dia, né, na minha profissão como policial, a gente vê muitas pessoas se tornando vítimas por causa da desatenção, né? Então, se eu pudesse dar uma orientação, ande com mais atenção e evite ficar olhando muito para baixo para o celular, que isso aí deixa a pessoa muito vulnerável. Essa aí é a situação ideal, né? Agora vamos para a real. Vamos começar a dar algumas dicas aqui para o pessoal que está assistindo. Você está lá na rua, caminhando e mexendo no celular, de praxe, né? Já é final da tarde ali, começando a escurecer. E, de repente, quando você percebe, você já nota que tem alguém atrás de você e você está sentindo que a pessoa não tem uma boa intenção. Opa, já ficou mais ligado, guardou o celular. Você, inclusive, está numa via movimentada, mas sem muitas pessoas, mais carro passando de vez em quando. Daí você disse, busca algum lugar mais iluminado, algum lugar com maior movimentação de pessoas, mas dependendo da rua, isso vai estar distante, né? Então, o que você sugere para as pessoas se elas se depararem com uma situação como essa? Então, o que eu já oriento de cara é já não andar em ruas assim, né? Evitar. Então, dependendo do horário, você sabe que aquela rua ali não vai ter movimento nenhum, né? E você vê que vai se tornar um alvo fácil, não ande. Então, já evite. A gente trabalha sempre com a prevenção. É sempre o melhor remédio, né? Você percebeu que ali tem um cenário hostil, que é perigoso ali você se tornar uma vítima, já nem vá para esse local, já nem ande nessa via, já evite isso. Agora, caso você já está na situação, aí que entra alguns fatores. Por exemplo, você vai precisar correr. Mas como que você vai correr se você nem pratica uma atividade física, básica. Nada, você nem caminha. Então, assim, se precisar eu vou correr, mas você vai correr quanto? Vai correr 50 metros, vai ficar ofegante, vai perder para o bandido? Então, assim, sempre que eu falo nas minhas instruções, eu bato sempre na tecla do treinamento, né? Seja um treinamento de arte marcial e o próprio treinamento físico mesmo, porque aquela situação que fala, a técnica vence a força, eu discordo disso. Eu acredito que a força ela faz parte. Então, assim, você tem que saber a técnica, mas você também tem que ter força, você tem que ter resistência, você também tem que ter preparo físico para isso. Exatamente, não adianta ter a técnica e ser sedentário. Chegar na hora, não aguenta sair do lugar. Exatamente, o pessoal de internet, né, que faz tudo, né, faz arte marcial só pela internet, vê uns vídeos no YouTube, fica empolgado, acredita que vai acontecer aquilo ali e vai fazer, na hora que precisar, vai conseguir usar. Não é bem assim. Então, existe todo um treinamento, existe todo um treinamento de resistência, né, para que você consiga realmente executar com efetividade aquela técnica. Sim. Eu sempre falo nas minhas aulas que as pessoas elas aprendem as coisas de duas formas. Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Perfeito. Então, um professor, para ele poder ter uma educação de qualidade, né, oferecer uma educação de qualidade de forma que o aluno vá lembrar do que ele está explicando depois, ou ele tem que repetir muito, ou ele tem que gerar forte impacto emocional. Né? E aí tem técnicas de ensino que a gente utiliza para isso. E é bem o que você falou, a pessoa que só assiste lá um vídeo, um filme, e ela acha que na hora que precisar ela vai saber o que fazer, e ela não repetiu, ela não treinou, ela não viveu aquilo no corpo dela, não vai acontecer. Né? Exatamente. Tudo que você faz no treinamento, ontem eu estava dando um treinamento, eu estava falando sobre isso, tudo que você faz no treinamento, você vai fazer na vida real. Se você é uma moita no treinamento, que é aquela pessoa, né, que está sempre se escondendo, o moita toda a turma tem um moita. O moita é aquele que o professor, pergunta assim, algum voluntário ele já está derretendo na cadeira, né? Ele já está olhando para baixo, para todas as direções, e daí ele vai fugindo. É esse mesmo que eu chamo. O moita, né? Aí quando é para fazer alguma atividade, ele se mexe bastante, parece que ele está fazendo um monte de coisa, e quando você vai perceber, ele não fez nada. Porque ele está só ali, né, dando aquela tapeada. Então, a gente sempre... nessa instrução de ontem, eu estava falando para o pessoal, não sejam moitas, porque se vocês são moitas durante um treinamento, vocês também vão ser um moita na vida real. E aí você não vai saber o que fazer. Então, não adianta você fingir que está aprendendo a atender um paciente, né? Porque nas minhas aulas de bombeiro, a gente ensina o atendimento pré-hospitalar. Não adianta você fingir agora que está atendendo o paciente, que na hora que a pessoa estiver ali passando mal, sangrando na sua frente, você vai ter que fazer. E aí não tem professor para perguntar. Né? Não vai ter um amiguinho lá para poder fazer no seu lugar. Então, tem que treinar. Então, o pessoal aí que é só da tela, né? Que só corre o dedo ali para cima e vai assistindo o vídeo e acha que está aprendendo, tem que botar isso em prática realmente, ainda mais quando se fala de artes marciais. Perfeito, perfeito. É o que você falou aí entra a questão da proatividade, né? Por exemplo, na instrução de tiro, tem todo um processo. Por exemplo, o aluno está atirando, deu uma pane na arma, algo do tipo,
o padrão no stand de tiro é levantar a mão que não está na arma e aguardar o instrutor no local. O que eu faço com meus alunos? Eu já deixo um pouco de liberdade para que eles consigam resolver as panes do armamento, né, para que eles consigam resolver a situação ali na sala de aula, no caso, no stand de tiro. Por quê? Porque na hora do sanhaço, na hora que estiver na troca de tiro, não adianta levantar a mão que não vai ter nenhum instrutor lá atrás. É ele Deus na situação. Então, por isso que tem que treinar também a proatividade do aluno, né? Exatamente. Vamos voltar ali para o cenário da rua, tá? Tem mais umas dúvidas ali. Ok. Então, a pessoa... Vamos botar uma mulher ali na cena. Tem uma mulher, ela percebeu que tem alguém com uma má intenção seguindo, já notou que está seguindo, e de repente o cara vem e encosta uma faca na barriga dela e ela percebe, opa, é um abusador. Ela já olha para frente e vê que tem um mato lá, uma área com matagal, já pensa o pior. O que essa mulher poderia fazer nessa hora? Certo. Quando envolve lâmina é traiçoeira. A lâmina é rápida. A lâmina ela não tem pane. Não é igual a arma que pode dar uma pane. A lâmina ela vai funcionar. Né? Então, assim, a distância é muito importante. Existe uma teoria de um norte-americano que ele fala que a distância de segurança de faca, quando se trata de uma pessoa armada, com arma de fogo, né? Você falou desarmada, tá? Então, a situação da pessoa desarmada. Voltamos na questão da atenção. Então, primeiro, essa pessoa ela tem que perceber que está tendo algo estranho. Ela tem que manter uma distância. Não conseguiu manter a distância. Viu que a pessoa está com uma faca. Se ela tiver a oportunidade de correr, fugir dessa faca, eu oriento que fuja. Tá? Agora, voltamos naquela tecla. Tá, mas está treinada para isso? Como que está o físico? Vai conseguir fugir? Pô, eu não treinei. Então é nessa hora que você pensa, putz, deveria ter treinado. Aí tem a segunda opção. Se ela tiver uma mochila, qualquer coisa que tenha próximo dela, que ela possa fazer uso para bloquear o ataque dessa faca, ela vai fazer. Tá? Então, pega a mochila, usa para defender e a primeira oportunidade, a primeira janela de oportunidade que abrir, ela vai tentar fugir dessa faca. Agora, não teve jeito. O meliante já está próximo com a faca, está colado nela. Se for um assalto e o marginal estiver só pedindo, solicitando que ela entregue ou pertence, eu oriento que entregue, porque a tua vida não tem preço. Sim. Então entrega o celular, entrega a carteira, ó, tchau, vai embora. Beleza, deixa embora. Agora, se ela viu que aquele meliante vai pegar a faca ali e tá levando ela para um canto porque vai abusar sexualmente dela e provavelmente vai querer tirar a vida dela, aí ela tem duas opções. Ou ela vai ceder e vai ficar com aquele trauma pro resto da vida dela, porque eu conheço vítimas que foram abusadas sexualmente e não tem como, elas não esquecem. Não esquecem nessa situação. Ou ela vai lutar pela vida dela. Tá? Lutando pela vida, ela vai tentar sair daquela situação, vai tentar fugir, vai tentar se desvencilhar do marginal. O marginal provavelmente vai tentar atacar ela com a faca. Quando eu falo assim, ó, quando a pessoa de mãos livres, ela enfrenta uma faca, tem duas opções. É 50% ou 50%. 50% hospital, 50% cemitério. Não adianta falar que a pessoa vai conseguir usar um bloqueio, vai usar uma defesa e não vai sair cortada e não vai sair furada num ataque com lâminas. Né? Então, a tua pergunta, né? Reforçando, ela tem essas duas opções. Ou ela vai ceder o ato e vai viver com esse trauma pro resto da vida, ou ela vai tentar se desvencilhar e vai lutar pela vida dela. Questão de sobrevivência. Sim. E aí, na hora que já está ali acontecendo, ou você tem treinamento ou você não tem muito o que fazer, né? Porque ou você vai usar o que você tiver de recurso ali na hora. Até eu estava assistindo um vídeo esses tempos de uma lutadora de jiu-jitsu, que ela posta algumas dicas, eu não lembro o nome dela aqui agora, e daí ela mostra, assim, uma situação em que ela está deitada no chão, daí vem um instrutor ali, né? Ele se posiciona como se fosse um abusador. E daí ela ensina uma técnica de como você sair daquela posição, que eu achei sensacional. Se as mulheres aprendessem... Esse tipo de coisa a gente deveria aprender na escola. Defesa pessoal básica, primeiros socorros, combate ao princípio de incêndio com extintor, né? E educação ambiental é uma coisa que a gente deveria ter muito forte na escola. Com certeza, concordo. E quando eu falo de educação ambiental, eu estou falando, por exemplo, com relação ao treinamento que eu dei ontem para recicladores de lixo aqui na cidade, e eu notei que ninguém tem educação ambiental real, sabe? A gente aprende que tem que reciclar o lixo, mas a gente não aprende exatamente como fazer isso. A gente não vê a realidade do que acontece, para onde vai, qual que é o processo que isso é conduzido, quem está lá recebendo. Então, assim, tem muita coisa que a gente deveria, né, levar para a escola. Quem sabe um dia, né, Lucas? Olha, acredito que é a possibilidade, hein? E você vai estar junto comigo nessa, né? Oh, coisa boa. Então, e aí, com o vídeo dessa menina, eu vi, assim, que, pô, sabe, se você aprender, mas que nem eu vi um vídeo, mas se eu tentasse reproduzir agora, com certeza eu não iria conseguir.
Eu preciso ter alguém do meu lado ali me orientando, que entenda. E a gente nunca sabe a situação, né? Pode ser mãos livres, pode ser que eu tenha uma lâmina. Né, você, depois que começa a aprender algumas coisas, você já começa a andar com uma faquinha, tem aquelas faquinhas de pescoço, fica por baixo da blusa, tem várias, né, ainda mais para mulheres, né, facas bem pequenas que você pode estar conduzindo, que pode salvar a sua vida num momento como esse. Exatamente. Ó, o que você falou da técnica. Assim, ó, nós temos um evento para mulheres, né? Até dia 24 agora, a gente vai ter um evento. O evento é gratuito, né? Então, quem quiser participar até estiver assistindo aí é bem-vindo, né, no evento. A defesa pessoal, ela é complicada, porque assim, ó, você, por mais que você treine, por mais que você pratique, nunca vai ter uma técnica perfeita. Nunca. Então, sempre vai ter uma saída da técnica, sempre vai ter alguém mais forte do que você, sempre vai ter alguém treinando mais do que você, porque assim, ó, o erro nosso é achar que o vagabundo, que o marginal não está treinando. Uhum. É achar que é só você que está treinando, mas não é bem assim. Hoje em dia, o marginal está treinando. Então, por mais que você pratique arte marcial, eu estou há 1 ano treinando arte marcial. Isso não significa que você está realmente 100% preparado para o combate. Não significa. O que você tem que andar o quê? É sempre prevenido e pensando sempre que aquela pessoa que está ali, que vai te atacar, ela é conhecedora do que está fazendo. Então, assim, eu tenho que me capacitar cada vez mais para não me tornar uma vítima. Então, técnica perfeita não existe. A gente vê o vídeo, né, até demonstra algumas técnicas, mostra algumas técnicas, mas eu mostro também que, ó, se fazer dessa forma aqui, ó, não tem saída. Se fazer desse jeito aqui, ó, você perde. Então, não existe técnica perfeita. É por isso que o treinamento tem que ser constante. É por isso que a gente não pode parar de treinar nunca. Tem que estar treinando constantemente. Uhum. E falando sobre isso, eu queria que a gente deixasse umas orientações, uma mensagem aí para as mulheres, né, que estão em casa, mulheres comuns aí, que sofrem, né, abuso dentro de casa, né, que sofrem agressão e muitas vezes não sabem como sair disso, estão numa situação complexa, complicada, às vezes pode ser fácil falar assim, ela permite, né, a gente escuta muito falar isso, a mulher está nessa situação porque ela permite, porque ela não faz nada, porque ela não vai lá, faz um boletim de ocorrência, mas eu não estou aqui para julgar cada uma dessas mulheres, né? Acredito que cada uma tem os seus motivos, enfim. Mas se a gente fosse falar com relação a essa agressão domiciliar, a agressão do lar, o que você daria de dica aí para essas mulheres? Bom, primeiro, se teve empurrões, se teve agressão, no meu ponto de vista, você para. Por mais que tenha outros motivos que fazem com que você... É porque assim, começou com empurrão, começou com agressão, daqui a pouco pode acabar com um fim bem trágico. E pode ser pequena no começo, né? E já tem que ser levado em consideração. Com certeza. Olha só, a mulher, ela tem vários direitos, né? Então assim, ó, primeiro, que se tem um convívio, né? Se é, por exemplo, um marido e mulher, e a mulher ela foi agredida, existe a Lei Maria da Penha. Então ela tem que fazer contato com o 90, ligar para a Polícia Militar, tem que falar que foi agredida, né? Tem que colocar no relato que foi agredida. Fazendo isso, vai ser conduzido para a delegacia e lá vai ser feitos os trâmites. O masculino já vai como preso, tá? Na situação de preso. E a mulher ela tem o direito de solicitar uma medida protetiva. Então, assim, ó, mas eu vou sair daqui e ele vai voltar para casa, ou ele vai estar me perseguindo. Então, tem o Instituto da Medida Protetiva, que faz com que, se esse masculino chegar próximo dessa feminina, pode ligar para a polícia militar, pode ligar para a polícia que a polícia vai até o local e prende. Isso cabe prisão, se acontecer. Então, assim, o que eu oriento é isso. Agora, como que eu faço para me defender? Né? Nunca aconteceu, mas vai acontecer ali. Pela primeira vez aconteceu isso aí. Eu oriento, eu volto na tecla. Treinamento. Tem que buscar uma academia de arte marcial, tem que conversar com o instrutor e falar, eu quero aprender defesa pessoal urbana, eu quero aprender a me defender. Eu não quero que você fique me amarrando por 1 ano dando soco no ar. Não, eu quero aprender defesa pessoal. Eu quero que você me instrua para que, se eu precisar sair daqui hoje da academia, eu utilize essa técnica. Uhum. Eu acredito que muitas dessas mulheres acabam não indo diretamente à polícia, primeiro porque elas não sabem o que fazer com aquilo que aconteceu, que às vezes, né, o cara vem, ele gera uma agressão e daqui a pouco ele tá lá dando carinho, e daí ele fala, ai, me desculpa, eu te amo, nunca mais vou fazer, aquela coisa arada. E também tem a questão da vergonha, né, que eu acredito que muitas devam sentir de ter que ir se expor e fazer uma denúncia e tal, e aí elas não têm noção da proporção que isso vai tomar. Então, como você falou, o ideal é que identificou, por menor que seja uma agressão física, se tem agressão já não é amor, né? Se tem agressão já não é amor, ponto. Porque se amasse, não precisaria agredir para demonstrar isso. Aconteceu uma vez, pode ter certeza que vai acontecer a segunda.
O cara, ele não, né? Ou quando ele fugiu do controle psicológico e emocional dele, a reação dele é agredir. Se ele agrediu uma vez, ele vai agredir a segunda. Então, quem está na dúvida aí de que se vai acontecer ou não, já sai desse relacionamento, porque isso já é tóxico, né? Já não tem mais o que fazer. Essa pessoa ela precisa se tratar sozinha, né, em outro lugar e não com você, né? Você não é responsável pela... Como é que eu posso dizer? Pela falta de psicológico do outro, né? Não é sua responsabilidade isso. Então, eu acho que isso já começa a ser importante. E a mulher que não é preparada, nunca fez um treinamento de arte marcial, não tem a menor noção de defesa pessoal e ela começa a perceber que isso está acontecendo dentro da casa dela e muitas vezes com os filhos presentes ainda, né? Os filhos assistindo, elas precisam se defender da maneira como elas podem. Se elas não têm capacidade física para isso, elas têm que recorrer a quem tenha, né? Seja a polícia, seja a delegacia ou qualquer um familiar que possa estar lhe ajudando naquela hora e te orientando melhor sobre isso. Enfim, eu não sei se você costuma pegar bastante situações assim. Tem bastante situações, assim, ó, as mulheres às vezes também não denunciam porque por causa dos filhos, muitas vezes por causa da situação financeira, porque a mulher ela acaba se tornando dependente do marido. Uhum. Eu já digo assim, ó, se o marido ali já não quer que você trabalhe fora, não quer que você se especialize, não quer que você faça um curso, já começa a ficar meio cabreiro, porque assim, ó, porque se um dia acontecer uma discussão ou algo do tipo e ter um fim de relacionamento, tu vai para onde? Vai fazer o quê? Então assim, hoje em dia, pô, a mulherada é proativa, é pra frente. Pô, eu vejo se destacando pra caramba em vários campos, aí, principalmente dentro da Polícia Militar, né? Pô, as policiais femininas ali. Tem um grande exemplo ali que é a Cabelaine, que trabalha na Polícia Militar com a gente. Ela trabalha na Rádio Patrulha, ela é mãe, ela tem uma filha especial e, pô, se dedica pra caramba na profissão. Pô, dá show e muito marmanjo ali no trabalho dela. Então assim... não se torne totalmente dependente, né? Não se torne totalmente dependente, porque isso aí para frente pode ser que seja algo que nunca vai acontecer de você de brigar. Espero que não, espero que eu torço, né, para que todo casal permaneça, né, envelheça junto. Mas se caso acontecer, você tá tomando já suas iniciativas no início ali já, né, para quando precisar você ser dependente, né? Ser independente, né? Não precisar depender do marido, né, no caso. Sim, com certeza. E é sobre isso, né? O controle, ele não é só físico, né? Ele começa muito antes. Começa com o controle psicológico sobre a pessoa, sobre Sim. a parceira, começa com o controle financeiro, o controle das saídas, não sai, não vai, não tem amigos, acaba as amizades, daqui a pouco você percebe se a sua vida só é em função do lar e de cuidar dele, fazer comida e aquela coisa, e daqui a pouco começa o controle físico. Então, uma coisa vai gerando a outra. Você já tem que começar a identificar os sinais antes, porque na hora que acontecer, já está acontecendo. Aí você já está, né, no momento em que você não estava preparada para isso. Então, todas as mulheres, né, todas as pessoas, mas falando nesse quesito, todas as mulheres deveriam ter pelo menos uma instrução básica de defesa pessoal. Perfeito. Só para finalizar aqui essa questão, só que assim, ó, quando vai fazer contato com a polícia, vai ligar para a polícia, ligue realmente se houve alguma coisa. Porque eu vejo que acontece, em vez de sempre, né? A mulher liga, a gente pergunta, mas teve alguma agressão verbal, física? Não teve. Na verdade, ele tá bêbado, tá mexendo o saco, e eu só chamei vocês aqui para dar um susto. Ou seja, a mulher acredita, ela acha que a polícia é fantasma, entendeu? Uhum. A gente é fantasma, ele tá chegando para dar um burro no marido dela e ele vai ficar de boas, né? Então, assim, liga realmente, porque as demandas da polícia, da polícia, pelo menos aqui em Joinville, é muito grande, é muita ocorrência. Então, as viaturas, elas têm que estar sendo direcionadas para realmente o que é necessário, né? Sim. E não para isso. Pô, então, se vai ligar só para assustar, porque está enchendo o saco, aí é complicado, né? Então ligue realmente se estiver precisando mesmo da polícia. Sim, com certeza. Isso acontece com o bombeiro também, né? Muitas pessoas não estão preparadas para fazer primeiros socorros básicos. Já aconteceu ocorrência, por exemplo, de chamarem a gente, largamos o almoço lá, estava no horário do almoço, largamos, entrou como um acidente esportivo e chegamos lá, era um ralado no joelho. Então, as pessoas muitas vezes estão despreparadas para uma situação de emergência, seja ela, né, de defesa pessoal, de primeiros socorros, enfim, elas acabam acionando um recurso como esse
enfim, para nada, né? Já também já fomos chamados, por exemplo, para atender uma colisão carro e carro. O rapaz que acionou, ele não tinha lesão nenhuma, mas, né, ele tinha participado ali, acho que talvez ele tenha sido até o causador do acidente. E como o carro não era dele, a gente conseguiu compreender isso ao longo do tempo. Ele queria ser conduzido para o hospital para sair do local. Entendi. E aí acabou desempenhando todo um recurso que está lá para salvar pessoas que estejam precisando, né, para, enfim, para o uso pessoal, né? Poderia chamar um Uber, poderia chamar um outro recurso, um amigo, algum familiar, né? Ele não tinha nenhum tipo de lesão. Então, a gente vê aí muitas coisas, né, acontecendo nessa área da segurança, da saúde e da segurança, que falta educação e cultura. Exatamente. Quando olha só, desloca o bombeiro e desloca a polícia também, porque quando tem acidente com vítima, a polícia tem que ir até o local, porque quando se trata de vítima, é um crime de trânsito. Né? Então, por mais que seja sem intenção, né, é lesão corporal culposa em acidente de trânsito, né, um veículo automotor, então, mas houve um crime, a polícia tem que ir até o local. Né? E nesse caso que você citou aí, um acidente de trânsito sem vítima, por exemplo, não há necessidade da viatura aí, porque esse BO pode ser feito até na modalidade online. Né? Então, olha só o tanto de recurso que deslocou sem necessidade, né, de estar deslocando até o local. Exatamente. E se a gente for dar uma dica para o pessoal com relação à arma de fogo? Por exemplo, eu, né, sou civil, comum, mas eu tenho vontade de aprender, treinar tiro esportivo e depois ter, de repente, a minha arma própria. Qual seria? Eu sei que agora está mais difícil, né? Agora está um pouquinho mais difícil. Então, conta aí pro pessoal qual que é o passo a passo, se hoje tem como ou não tem como. Certo. Bom, se você quer ter uma arma para defesa pessoal, né, você vai ter a posse da arma. Para você ter a posse da arma, você tem que preencher alguns requisitos. Ser maior de 25 anos, não pode possuir antecedentes criminais, eleitorais, por aí vai. Não pode ter nenhum antecedente. Tem que passar por um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, tem que passar por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, tem que ter residência fixa, tem que ter emprego certo. Né? Então, você tem que ter todos esses requisitos. O que é a posse da arma? Muita gente confunde posse com porte, tá? A posse da arma você pode ter na tua residência ou adjacência dela ou no seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou responsável legal. O que seria a adjacência da residência? Por exemplo, eu moro numa casa que tem muros. Então, assim, do muro para dentro da minha casa, no meu terreno, é minha casa. Okay. Então, é a adjacência dela. Então, assim, eu posso estar com essa arma na cintura do muro para dentro. Mas, espera aí, essa arma é para estar no cofre ou na cintura? É para estar na tua cintura? É para tua defesa? Tu já parou para pensar se nesse exato momento você está em sua casa e um marginal entra pela janela? Aí você vai fazer o quê? Só um pouquinho aí, marginal. Espera um pouquinho aí que eu vou ali no cofre, vou digitar a senha e pegar minha arma para agir contra você. Então, a arma é para estar na cintura e não no cofre. Eu já ouvi falar, né, que a arma tem que estar no cofre dentro da casa e que ela tem que estar num cofre, né, ou numa área de armazenamento separada da munição. Eu não sei se eu escutei errado quando eu ouvi falar isso, mas para mim não fez o menor sentido também, justamente por isso que você está falando, né? Tá, você tem a arma, daí na hora você vai ter que ir lá municiar ela, para daí, né, e fazer todo aquele barulho para o cara perceber que você está agindo e não faz sentido. Não. A arma tem que estar na cintura, tá? Para que serve o cofre em casa? O cofre em casa serve para quando? Para quando você sair de casa. Você deixar um local seguro a tua arma, para não deixar em cima do guarda-roupa, para não deixar, né, em cima da mesa, por exemplo. Então, você deixa a tua arma no cofre. Mas em casa, a tua arma ela tem que estar com você ou pelo menos próximo de você. Né? Então, tem que estar junto com você. Tomar cuidado, obviamente, se você tem criança em casa, né? Se você tem alguma pessoa com deficiência mental em casa, tem que tomar cuidado para não se enquadrar num crime. Né? Então, assim, tem um crime para isso. Né? O artigo 13 da Lei 10.826, 2003, Lei de Armas, omissão de cautela. Então, se você deixa a tua arma na altura de pessoas menores de 18 anos ou com deficiência mental, você responde, você incorre nesse crime. Né? Então, tem que tomar cuidado. Por isso que tem arma em casa? Fica com ela na cintura, né? Fica com ela próxima de você sempre, porque se acontecer, se for preciso fazer uso, tá ali pronto para em condições de. Certo, e daí a pessoa tem tipo um sítio, uma fazenda. Eu tenho uma arma em casa, tenho a posse, né? Tudo regulamentado certinho. Mas eu vou passar o final de semana no sítio. Pode levar? Não pode? Como é que funciona? Você tem que ter a arma, por exemplo, lá no local, né?
lá no sítio, no caso. Ou você pode ter a arma na tua casa ou no teu comércio. Então, assim, esse deslocamento da arma para o sítio, da arma para casa, da arma para o trabalho, isso aí sim, aí já passa a ser um porte de arma, né? Você tem a Polícia Federal, ela te pede uma guia para você deslocar com a tua arma, por exemplo, até um clube de tiro para treinar. Uhum. Ela te pede a guia para você sair da loja com a arma até a tua casa. Agora, esse deslocamento, por isso tem diferença de porte e posse. Então, se te fosse autorizado esse deslocamento, uma arma só para você estar deslocando da casa para o trabalho, do trabalho para casa, aí não seria posse, seria porte de arma. Então, você tem que ter no local. Por isso que o cofre é importante para deixar a arma lá. Então, é interessante também que você não fique falando que você tem arma de fogo. Sim, né? O que é bem comum, né? O pessoal já compra, daí já posta, mostra para todo mundo que tem arma. Porque senão, na verdade, ela deixa de ser uma defesa para ficar visada. Exatamente. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? E quando você porta uma arma de fogo, né? Então, assim, o primeiro cuidado que você tem que ter, você vai ter que redobrar a tua atenção, porque muitas vezes as pessoas que ficam sabendo, pessoas do mal, os lobos, né? Ficam sabendo da arma, eles vão entrar lá, muitas vezes não é nem para te assaltar ou para pegar algo do teu comércio, eles estão indo lá para pegar a tua arma, então tem que ficar atento com isso, né? E outra dica, né, que eu dou também, se a pessoa tem uma arma de fogo, ela deve estar portando um torniquete, né? Agora já entra para o teu campo, né? Então, aqui, né? Isso, tá ali, ó. Então, tem o torniquete, eu tô aqui com o meu também, né? Então, a gente está sempre preparado, né? Com o torniquete, até mesmo porque, igual você falou, pode ser que você more próximo no hospital, próximo de um local que vai te dar um atendimento rápido, mas pode ser que você mora no sítio. Sim. Pode ser que esteja num local, né, longe. Então, assim, você fazer um ferimento, membros inferiores, superiores, atingir uma artéria ali, você vai ter que fazer um estancamento rápido daquela hemorragia. E se você não tiver um equipamento preparado, você pode improvisar, né? E mesmo se a pessoa estiver em área urbana, próximo ao centro hospitalar, mas esse próximo, até ela ser atendida e conduzida, a gente está falando aí de uma meia hora. E ter um equipamento como esse faz toda a diferença, né? Já quebrando alguns mitos, pessoal, com relação ao uso de torniquete, né? Acho que é legal, você também é do APH tático. Sim, gosto. Até pouco tempo o pessoal achava que não pode utilizar, é prejudicial. E não, hoje você pode usar como primeiro recurso se o sangramento for em braço ou perna. Tem um sangramento que a gente fala que é sanguinante, ele é maciço, né? Ele é massivo, ele encharca a roupa, ele flui de forma contínua, né, intensa, você precisa controlar de imediato. E se você tem um recurso como esse, você pode utilizar. Né? Você vai aplicar o mais alto e apertado, então se eu estou falando do braço, eu estou falando da parte mais alta do braço, se eu estou falando da perna, eu estou falando aqui próximo à virilha, né, da parte mais alta da coxa. Perfeito. E você vai apertar até que o pulso periférico pause, né? Até que o sangramento pare, como se você estivesse fechando uma torneira mesmo. E aí você vai fazer o travamento aqui, né? E é um dispositivo muito simples de usar. Você consegue fazer, inclusive, a autoaplicação, né? A pessoa ela consegue aqui colocar nela mesma. O policial ele tem no colete, né? Já para isso. Sim. Então, a pessoa consegue vir aqui, fazer a autoaplicação, já gira aqui a barra até fazer o controle da hemorragia, e aí vai travar ela aqui e vai anotar o horário da colocação. Esse horário que você coloca aqui, que você anota, ele é muito importante para o médico, né? Um torniquete ele pode ficar seguramente no braço até 2 horas, sem gerar grandes prejuízos ao membro, né? Após 2 horas já começa aí um processo de lesão e o médico precisa saber há quanto tempo está, até porque vai acumulando toxinas dentro aqui no membro, né, que está estancado, e essas toxinas, quando vai liberar o torniquete depois dentro de uma sala de cirurgia, que só pode ser retirado por um médico, ele vai ter que ir ministrando medicação em conjunto, né, devido a esse ácido lático, essas outras toxinas que vão se acumulando. É isso? Isso que é foda, né? O cara vem para ser entrevistado aqui e já toma uma instrução na cara, assim, já de torniquete. Isso é excelente, muito bom. Muito bom, excelente. Não, mas a dobradura não ficou boa aqui, tá, pessoal? Mas é só para não fazer muito barulho com o velcro aqui no microfone. Mas é isso, assim. E todo mundo, né, que tem uma arma de fogo em casa, é importante ter um recurso como esse. Porque o hospital pode estar perto, mas quem disse que você tem 20 minutos dependendo da quantidade de sangue que você está perdendo? Então, né, não tem o torniquete, vai para pressão direta, vai para curativo compressivo, dependendo da situação, até preenchimento de ferida, dependendo de onde for. Sim. Mas aí também a pessoa tem que ter treinamento para conseguir fazer esse tipo de técnicas, nem que seja um primeiro socorros básico. Perfeito, Paula. É isso aí. Show de bola. Então, quer ter uma arma de fogo em casa, né, dentro da legalidade, é assim que tem que seguir, tá?
Tem que seguir esse passo a passo aí. Juntou toda a documentação, fez todo aquele processo ali. Vai ter uma loja de armas, vê o armamento que você quer, vê o calibre do armamento que você quer. Vá até a Polícia Federal, né, e solicita lá, junto ao SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, e eles vão ter um prazo de 30 dias para te dar um retorno. Tá? Você tem que comprovar uma efetiva necessidade também, né, para você ter essa arma. Tendo esse retorno, vai ser positivo ou negativo, você já está apto ali para ter uma arma na tua residência. Quando você fala de comprovar necessidade, a mulher que está sendo ameaçada pelo marido, isso seria uma necessidade? Com certeza, é levado em consideração, com toda certeza. Então, ela pode recorrer, né, para conseguir ter essa posse depois. E, Lucas, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Depois desses ataques que aconteceram aí nas escolas, né, e cada vez mais frequente, e agora é exigido ter o vigilante, né, dentro das escolas, o que você orienta para esse profissional numa situação em que ele percebe que entrou ali um meliante, entrou alguém aí portando uma arma branca, né, uma faca, uma lâmina ou uma arma de fogo? O que você falaria para esse vigilante? Primeiro assim, infelizmente, tem algumas escolas que ainda nós temos vigilantes desarmados. E eu digo que pode ter câmera de segurança, pode ter cerca elétrica, pode ter porta giratória, pode ter ali detector de metal. Muro alto. Muro alto, pode ter tudo. Se o marginal quer entrar na escola, ele vai entrar. Tá? Então, o que pode combater esse marginal? Quando tem uma pessoa má armada, a única coisa que pode combater essa pessoa má armada é uma pessoa boa armada também. Então, de começo, eu já falo assim, que o vigilante deveria estar armado. Mas o vigilante, muitos falam, tá? Mas o vigilante é despreparado para isso. Mas como despreparado para isso? Sendo que o vigilante ele tem que passar por um curso de formação, ele tem o porte funcional, que quando em serviço ele tem o direito de portar uma arma de fogo, ele passa por instrutores nas escolas com orientação de técnica de tiro e que momento atirar, porque não é só a disciplina de tiro, tem a disciplina do uso diferenciado da força, tem a disciplina de gerenciamento de crise. Então, assim, primeira coisa que eu acredito é o quê? É que o vigilante ele esteja armado, porque é a única situação que vai, é a única forma daquela escola estar realmente segura. Primeira situação é essa. Segunda situação é a questão do treinamento do vigilante. Ele tem que treinar, o treinamento tem que ser constante. Não pode parar no tempo, né? Porque não adianta. Qualquer coisa, seja arte marcial, seja tiro, qualquer coisa que você exija da tua prática, se você não treina, se você não está treinando constantemente, cai no esquecimento. Você até pode saber o que fazer, mas pela falta da prática, talvez não saia com tanta perfeição, com tanta eficácia a técnica. Então é muito interessante o treinamento do vigilante. E terceiro, e não menos importante, é que nas escolas, os professores, os diretores, os pais, eles devem entender o quê? Eles devem entender que o vigilante ele está ali exclusivamente para segurança. Ele não é o porteiro, ele não é o que abre e fecha a porta, ele não é o que quando chega alguém lá no portão, eu vou lá chamar a diretora, eu vou lá chamar a professora. Não. Se tem alguém ali para estar fazendo a segurança, é porque precisa de alguém. E se precisa de alguém, aquela pessoa tem que permanecer ali. Ela não pode simplesmente sair do local e abandonar o posto dela. Então, esse desvio de função é algo que é muito complicado e acontece constantemente. Após o último ataque, né, eu estava dando aula para crianças na época, e a gente trouxe um profissional, o Tavares, muito querido, inclusive. Conheço, excelente profissional, excelente Bombeiro instrutor Tavares. de arte marcial. E ele deu uma instrução de defesa pessoal para as crianças. Foi muito bacana, né? Com várias dicas. Não sei se você teria algumas dicas, caso tenham pais, né, nos assistindo aqui agora, que eles possam estar passando para as crianças em casa. Mas, por exemplo, uma coisa que ele falou, que ele mostrou para as crianças, né? Você vai usar o que você tem. O que você tem? A sua mochilinha. Perfeito. Certo? E aí, você viu que a pessoa está vindo para cima de você? Primeiro passo é tentar correr. A criança tem que tentar correr e correr na direção de um professor. Porque se ela se ficar acuada num cantinho, o cara vai pegar. Né? Certo. Então, ela tem que correr na direção de um professor. Viu que a pessoa já está vindo para cima? Empurra ela, né? Se defende com a sua mochila, coloca na frente e depois corre. Né? Empurra e corre. O que mais você daria de dicas para essas crianças? Então, tem um protocolo padrão do FBI, né? Que é o fugir, esconder, lutar. Certo? Então, a primeira opção, quando a gente falou na faca, né? Então, a primeira opção, se você tiver a oportunidade de fugir, né? Se afastar do agressor, faça. Né? Então, se afaste o mais longe possível do agressor. Agora, não consegui me afastar, ou até conseguir me afastar, o segundo passo é você tentar se esconder, porque se você não tem para onde você ir, você vai tentar se esconder.
Não conseguiu se esconder, aí sim você vai entrar para a terceira e última, que é o lutar. O lutar é em último caso. Se você conseguir evitar, lutar, evite. Agora não tem jeito, eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar aquilo ali. Aí você vai ter que usar dos meios necessários, né? Se é uma arma branca, dentro de uma sala de aula, por exemplo, tem cadeiras, tem mesas, Sim. tem mochilas, então tudo que você puder usar para afastar o agressor com a lâmina, com a faca, você vai fazer. Agora, o complicado é que assim, de que crianças que nós estamos falando? Por exemplo, crianças de 7 anos para baixo, essas crianças talvez não tenham nem o que fazer, nem como reagir. Aí o que eu falo? O professor tem que ser desenrolado. O professor que vai ter que tomar a iniciativa, o professor que vai ter que orientar. Então, assim, é legal fazer o quê com essas crianças? É legal fazer um treinamento antes, é legal você, de forma dinâmica ali, pegar assim, ó, criançada, é o seguinte, vamos brincar, ó, se acontecer tal coisa, o professor vai falar para fazer assim, ó, todo mundo para aquele cantinho lá, né? É isso, agora vamos lá. Agora é o seguinte, ó, vamos colocar essas cadeiras aqui nessa porta aqui, tá bom? Vamos apagar as luzes e, ó, tem que ficar todo mundo quietinho, beleza? Não pode ninguém falar nada. Se alguém falar alguma coisa, perde. Então, assim, usar de alguma forma dinâmica, assim, com as crianças, porque, assim, para elas não vai adiantar, né, falar como agir, né? Agora, Sim. dependendo da idade, né, já como adolescente, aí a gente pode tratar de forma diferente. Mas criança, na verdade, eu coloco a responsabilidade mais no professor. Eu até questionei com a professora da minha filha, né, de 5 anos, né? Falei para ela assim, ó, se caso acontecer isso aqui na escola, o que você vai fazer? Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu vou fugir. Tá, mas peraí. Mas e as crianças? Sim. Então não é tão simples assim. Outra coisa, uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa de cadeira de rodas, quando falar fugir, para algumas pessoas, beleza, fugir, eu vou correr, mas e aquela pessoa que ela não consegue sair do local ali por algum motivo? Né? Tem alguma limitação. Então não é tão simples assim. Então tem que ver para qual público que a gente vai falar isso, né? Tem que ver qual que é a necessidade, qual que é a limitação daquelas pessoas, para a gente poder realmente falar. Então fica muito grande o leque, né? Então tem que ser direcionado para aquela pessoa ali do que ser feito nessas situações. Sim. Na época que eu dava aula de acrobacias, né? Eu sou educadora física. Na época que eu dava aula de acrobacias, eu lesionei meu tornozelo. E aí eu tinha 30 crianças na sala querendo fazer 1 milhão de coisas. E eu não conseguia, né? Porque eu tive aquelas semanas de recuperação e eu tinha que me virar nos 30. Ficava inventando coisas. Eu já era bombeira. Então, eu comecei a ensinar para eles técnicas de saída de emergência, né? Então, a evacuação da edificação onde aconteciam nossas aulas. A gente tinha aulas no 5º andar de um edifício muito grande. Então, eu comecei a treinar. Pessoal, se disparar o alarme de incêndio, o que vocês vão fazer? Vocês vão correr pegar as coisas de vocês? E a aula era descalço, né? A aula de acrobacia. Então, vocês vão colocar o tênis? O que vocês vão fazer primeiro? Aí eu orientava elas. Daí eu falava assim, colocar as máscaras, que era botar a gola da camiseta no nariz. Show. E andar abaixado. E a gente ensaiava isso. Então, a gente ia descendo as escadarias, todo mundo pelo lado direito, mãozinha no corredor. Daí eu ensaiava com o fecha-fila. O fecha-fila era sempre o mais velho, o mais responsável. Ninguém podia ficar atrás dele. Daí, se eu falava andar de pé, andar abaixado. E assim, eu fiz isso umas 3, 4 vezes, depois era padrão. E daí aconteceu um dia de tocar o alarme por engano, né? Eu não lembro se era um teste ou se ele disparou sem querer. Cara, a gente fez tudo. Eu aproveitei e falei, sendo real ou não, vamos aproveitar e ver se as crianças aprenderam. Massa. E foi padrão, assim, foi muito legal. E dentro dessas aulas que eu dei, e criança absorve muito, tá? Às vezes mais do que o adulto. Sim. Eu ensinei técnica de engasgo, né? De desengasgo. Então, a manobra de Heimlich lá, a menina tinha 8 anos. E 2 meses depois que eu tinha passado aquela aulinha para eles, ela veio me contar que no churrasco de família, a família dela disse que ela salvou a tia dela. Excelente. Disse que a tia dela engasgou lá com um pedaço de carne, acho que foi, e ela fez a manobra, a única que sabia, e desengasgou. E a família toda parabenizou ela e ela veio me contar, toda feliz, assim. Então, pensa, de todas aquelas aulas que eu dei, querendo, né, agradar os meus alunos, porque eu estava com o pé lesionado, a gente conseguiu salvar uma vida. Olha o preço disso, né? Preço não. Tem preço. Tem valor. Tem preço. Então, quando a gente fala de ensinar para as crianças técnicas como essa de defesa pessoal e ensaiar isso dentro das escolas, sim, isso precisa ser feito, isso precisa ser feito pelos professores com a faixa etária que eles trabalham. Então, se eles estão trabalhando com uma classe de 4, 5 anos, tem que lembrar que na hora a criança vai querer chorar. Né? A criança, quando entrou em pânico, está escutando barulho, já viu que o professor ficou com medo, a criança já quer chorar na hora. E aí, como é que você controla uma criança não chorando? Porque
porque vai ser um alarme, né? O meliante já vai querer vir naquela direção. Então, orientar os professores, né? Porque eles não vão conseguir deduzir tudo o que eles precisam fazer. Eles precisam ser treinados para isso com profissionais, né? Pessoas que estejam capacitadas, que entendam como que é a mente de um bandido, né? A mente de um delinquente fazer um negócio desse, para saber orientar um professor do que ele pode, né? Quais são as possibilidades que ele tem na hora para proteger a turma dele. Aí nós entramos novamente naquela primeira situação que a gente citou da metáfora, que os professores devem ser cães pastores também. Né? Então, assim, não pode pensar como ovelha. Né? Então, tem que pensar como cão pastor. Então, é esse tipo de orientação que o professor precisa na escola mesmo. Eu acredito que algumas escolas já estão fazendo isso, mas seria ideal, né, se uma cidade toda, se um estado todo, né, fosse um padrão para que todos esses profissionais da área da educação tivessem essa noção, né, tivesse na cabeça, na mente isso, de que, nesse caso ali, a responsabilidade é toda deles. Né? E não eles fugir. Não, muito pelo contrário, eles teriam que ficar. Então, é o contrário. Então, talvez uma quebra do protocolo, né? Então, no caso do protocolo do FBI. No caso deles, eles teriam que permanecer, porque a vida de todas aquelas crianças que estão ali depende dele, né? Com certeza. E aí achar que o vigilante, que está desarmado, né, vai resolver o problema, que a cerca elétrica vai resolver o problema, na hora que a pessoa já está lá dentro, tem que ter o plano B. Né? Tem que ter o plano de ação para situações como essa. Da mesma forma que se treina, né, para uma saída, no caso de incêndio, tem que se treinar para o que fazer, defesa pessoal, no caso de uma agressão. Exatamente. E o vigilante também é um ser humano, ele também é um pai de família, ele também tem que voltar para casa vivo. Então, numa situação dessa, ele vai enfrentar? É como eu disse, eu sempre falo uma frase de um filósofo, George Bernanos, que ele fala o seguinte, que a gente vai morrer um dia. O que a gente não pode morrer é como um imbecil. Então, nós não podemos morrer como um idiota. Então, a partir do momento que você enfrenta uma faca, sabendo que aquele cara está vindo com a faca para te matar, para tirar a tua vida, e você dá o peito ali, você não está sendo um herói, você está sendo um idiota de estar enfrentando aquilo ali. Né? Então, por isso a importância de o vigilante ter uma arma de fogo, porque daí sim ele tem uma ferramenta, aí sim ele tem um meio para fazer uso ali, para defender tanto a vida dele, a integridade física dele, quanto dos professores e das crianças, os demais que estão na escola. Sim, e me corrija se eu estiver errada, mas eu acompanhei o treinamento da polícia uma vez, de um policial, e ele estava estudando, e aí o que ele estava estudando? Que quando vem o meliante portando uma arma branca, se ele começar a caminhar na sua direção, você não tem que nem hesitar. Porque a chance dele ganhar é grande, mesmo que você tenha uma arma de fogo. Porque às vezes você dá 1, 2, 3 disparos e a pessoa continua vindo na sua direção, né? Então, qual que é o procedimento assim que vocês têm na cabeça para a pessoa estar lá com um facão na mão e de repente ela começa a vir na sua direção, você fala, larga a arma, e o cara não está nem aí para ti, continua vindo na tua direção e ele vai correr. Excelente pergunta. Boa pergunta. Nós falamos da situação do cara com a faca, a pessoa desarmada. Essa é a situação com a pessoa armada. O policial militar, né, não só militar, qualquer policial vai estar armado. Né? Então, assim, nós temos uma teoria que fala que uma distância de segurança de faca e arma de fogo, o meliante com uma faca e eu com a arma de fogo, por exemplo, seria uma distância de segurança, seria 21 pés. Transformado em metros, 6,40 metros. Vamos arredondar para 7 metros. Aí eu sempre faço a pergunta aos meus alunos. Quanto tempo você acha que o meliante com a faca leva para chegar até você? 7 metros? Rapidinho. De 1 segundo a 1,5 segundos. É muito rápido. Aí, tá. Mas então o que eu vou fazer? Primeira situação, você tem que se questionar. Quanto tempo leva para sacar minha arma do coldre? Enquanto eu estou sacando, o cara está vindo. O meliante está vindo. Então, assim, o fator técnico, o fator treinamento, o fator equipamento, um bom coldre é levado em consideração. O fator psicológico, por mais que seja agente de segurança, está realmente psicologicamente preparado para tirar a vida de alguém que está vindo com a faca na tua direção? Fisicamente, tu está preparado para isso? Vai sacar a arma, dar uma distensão, algo assim? Então, assim, são vários fatores que são levados em consideração. Beleza. Meliante está a 7 metros. Veio na minha direção. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verbalizar. Esse é o padrão. Eu vou pedir para largar a faca, vou pedir para colocar aquele objeto ao solo. Só que ele não vai acatar e ele vai continuar vindo. Então, eu tentei verbalizar, eu fiz de tudo. Eu falei para ele, se você continuar vindo na minha direção, eu vou atirar em você. Ele continua vindo? Nesse caso, eu efetuo o disparo. Tá? Aí, aquela questão. Mas um disparo para o marginal? Depende. 2, para. 3, para. Nós temos as formas de incapacitação.
Então, assim, se eu, numa cagada muito grande, que é muito difícil em movimento, atingir o T da morte, o sistema nervoso central do oponente, pode ser que eu consiga parar ele com disparo. Segunda opção, perda massiva de sangue. Eu vou ter que dar disparos, atingir artérias, a parte do corpo, ele vai perder aquele sangue, mas quanto tempo que ele vai levar? Nós temos a teoria dos 10 segundos do homem morto. O que é a teoria dos 10 segundos do homem morto? É que mesmo você atirando, efetuando um disparo, explodindo o coração daquele marginal, ele vai ter tempo de reação consciente ainda de 10 a 15 segundos para reagir. E quantas facadas eu consigo dar em 15 segundos? Mais de 40. Tá? Eu dou curso de combate com então pode dizer, porque a gente fez isso na prática, testou na prática, dá para dar mais de 40 facadas em 15 segundos. Deixa eu entender isso. A pessoa mesmo, depois que ela tem uma lesão que leve ao óbito, ela pode ter uma reação em 10 segundos. De 10 a 15 segundos. É a teoria dos 10 segundos do homem morto. Que mesmo explodindo ali, naquela adrenalina, ela ainda consegue vir na tua direção ainda e fazer o mal. Então, olha só, que coisa. Então, essa é uma das formas de incapacitação. E aí nós temos o desmonte mecânico, que é o quê? É você atingir com disparos, acertar ossos do agressor e ele acabar caindo, quebrar um osso, alguma coisa. Então, são algumas formas. Aí tem a incapacitação psicológica, tem outras incapacitações também, mas essas são as principais. Então, olha só. Então, aí, antigamente, falava assim em double tap, que 2 tiros paravam o marginal, o tal do poder de parada. Isso já caiu por terra há muito tempo. Tem um livro muito bom que eu até vou indicar, que era agente Alan, agora é delegado da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, que é Armas de Fogo e Legítima Defesa, a desconstrução dos 8 mitos. Ali ele desmitifica a maioria dos mitos com arma de fogo. Então, assim, 2 tiros não param o marginal. Então, por isso que mudou de poder de parada para resposta não convencional, que é atirar até cessar a ameaça. Então, você tá ali, tá vindo, você atirou 1, 2, 3, continua vindo com a faca, você só vai parar de atirar quando ele cessar a ameaça. Aí ele cessou a ameaça, caiu ao solo, não tá te trazendo uma ameaça nenhuma, nada, aí sim eu paro de atirar. Por quê? Eu só posso atirar em alguém quando? Somente em legítima defesa. De quem? Minha ou de terceiro, contra injusta agressão atual e iminente que possa me tirar a vida, ou tirar a vida de um terceiro, me ferir gravemente ou ferir gravemente um terceiro. Caso contrário, eu não posso. Então, tá me trazendo ameaça? Tá me trazendo um risco da minha vida ou a vida do meu parceiro de serviço? Então, eu posso continuar atirando. Agora, a partir do momento que cessou aquela ameaça, cessou aquele risco iminente, eu paro de atirar, porque daí eu posso responder criminalmente por isso. Sim. Certo? Então, respondendo a pergunta, que é uma teoria gigantesca, então assim, eu só posso atirar em alguém em legítima defesa. Tá me trazendo ameaça, pode me tirar a vida, pode me ferir gravemente, veio com a faca na minha direção, eu verbalizei, eu não tenho outro meio necessário, porque um choque não vai parar o cara. Mas na hora que você tá ali abordando o cara e o cara tá você já identificou que ele tá com uma faca, você já tá com a faca, com a arma na mão, né? Exato. É o certo. Então, é até procedimento padrão. Então, a gente tem que estar com a arma na mão, verbalizando e pedindo para que ele largue a faca. Sim. Não teve jeito. O cara não largou a faca, o cara continuou vindo para cima, não tem que fazer. A gente tem que fazer o uso do meio necessário para repelir a injusta agressão, que no caso é a arma de fogo. Nós temos outros meios que a gente usa. Tem o espargidor de pimenta, nós temos a arma de eletrochoque. O taser, né? Taser. Aqui nós usamos a Spark, que é... A taser é marca. É isso, o taser é marca. É arma de eletrochoque. Daí tem a taser, tem a Spark, Então, a gente usa a Spark aqui em Santa Catarina. Talvez seja no Brasil todo já, não sei se alguém tem alguma polícia brasileira ainda usando a taser, mas nós aqui usamos a Spark. Então, nós temos outros meios. Esses meios foram criados para minimizar o uso da força letal. Mas naquele momento ali, a única coisa que vai parar, a única ferramenta que vai parar realmente o marginal, o bandido que está vindo na tua direção, é a arma de fogo. Não tem o que fazer. Que daí isso entra dentro daquela instrução que vocês têm sobre o uso progressivo da força. Se a pessoa ela começa a te ameaçar, você vai, eu não sei, de repente direto para o combate físico, ela está um pouco mais que você vai para o spray de pimenta, e você vai para a arma de eletrochoque, é isso? Isso. E aí você vai fazendo, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Agora mudou a nomenclatura, Era uso progressivo, agora é uso diferenciado da força. Por que mudou a nomenclatura? Porque a ideia progressivo dava uma ideia que só podia progredir, não podia regredir. Daí o uso diferenciado, você pode fazer o quê? Você pode chegar... Porque você teria que chegar na verbalização e até a força letal. Sim. Mas pode ser que você chegue numa situação, você tem que partir direto à força letal. Ou pode ser que você chegue numa situação em que você tem que fazer o uso de uma arma de eletrochoque, por exemplo, mas você pode retornar para a verbalização. Então, o uso diferenciado agora é o termo correto para ser usado. E sim, nós temos uma pirâmide do uso da força, que começa desde a presença física do agente de segurança e do marginal, ou do abordado, até o uso da força letal. Então, é presença física, verbalização. O policial, o vigilante, o cara tem que ser desenrolado, ele não pode ser tímido, ele tem que saber falar, ele tem que saber verbalizar. Se ponderar,
Ele tem que saber. Então, assim, ó, e a verbalização, isso aqui é estatístico, tá? 80% das ocorrências são resolvidas na verbalização. Então, se você é desenrolado na missão de vigilante ou na polícia, você consegue resolver a maioria dos casos conversando. Porque não precisa você chegar aloprado, pô. Você tem que chegar de forma inteligente. A gente tem que agir de forma inteligente, né? Não de forma aloprada. Não direto na grosseria, chutando a porta já? Ou... Depende, né? Depende da situação, né? Mas na maioria das vezes é conversando mesmo. E graças a Deus, pelo menos aqui em Santa Catarina, posso dizer, né, que pelo menos o grupo que eu trabalho, né, assim, da Rádio Patrulha aqui, pô, além de muito educados, policiais, né, são muito inteligentes, então sabem agir de maneira correta, né? E não é à toa que a Polícia Militar de Santa Catarina é uma das melhores do Brasil, né? Não é à toa, né? Então, eu falo da Polícia Militar porque é a polícia que eu conheço, é a que eu atuo, né? Então, as demais também são boas polícias, com certeza, mas pelo que eu conheço, pouco que eu conheço, mas eu posso falar da Polícia Militar porque é o órgão que eu trabalho, né? Uhum. Então, verbalização. Aí depois vem na sequência, controle de contato, controle físico, tecnologia menos letal e força letal. A tecnologia menos letal é interessante, porque ali engloba bastante coisa. Nós temos os instrumentos de menor potencial ofensivo, que daí entra a tonfa, que o termo técnico é bastão PR-24. Uhum. Aí entra a questão da calibre 12, quando se usa munição de elastômero, que é a famosa munição de borracha, né? Que tem aquela muniçãozinha, a mais usada hoje. E não é de borracha? É de borracha, só que o termo técnico é elastômero, né? A gente fala elastômero, que é o termo técnico. O pessoal conhece como bala de borracha, mas não é nem bala, é munição, né? Então conta pra mim, como é que é quando recebe uma munição dessa no corpo? Porque assim, lesiona, né? Lesiona bastante. Sim, mas assim, ó, tem também uma técnica, por isso que tem que ser habilitado a fazer uso, né? Por exemplo, o policial ele tem uma distância de segurança que ele tem que usar, tem uma direção que ele pode... Tem um local que ele pode direcionar, então não é tão simples assim. Não posso, mas no decorrer, no teor da ocorrência, pode acontecer de usar uma distância diferenciada, né, e um local diferenciado também. Porque cada ocorrência é uma ocorrência. A crise ela é imprevisível, né? Ela pode acontecer em qualquer lugar, qualquer momento e de formas diferentes. Uhum. Né? Então, pode ser que acabe usando em distâncias diferentes. Mas assim, depende, já teve situações já que, por exemplo, teve um disparo na região do olho, aí feriu gravemente a pessoa. Sim. Então tem que tomar todo cuidado. Porque teoricamente também. Não pode disparar uma munição dessa no rosto da pessoa. Não. Só para a pessoa sentir e parar o que ela está fazendo. Isso, entra naqueles princípios lá de minimizar o uso da força letal, né? Então é um instrumento de menor potencial ofensivo. Então a calibre 12 tem essa versatilidade, né? Então eu posso usar tanto a letal quanto a menos lesiva. Né? Então, aí nós temos a arma de eletrochoque, tem duas formas de utilizar ela. Você pode usar ela no drive stun, que é o contato direto com o corpo, ou você pode usar ela com os dardos, né? Você lança os dardos ali, com a agulha, vai ali, crava no corpo da pessoa. Você pode usar também o gás lacrimogênio, né? Tem a composição do autocloro, benzil, mononitrilo. Por isso que assim, todo equipamento é interessante que a pessoa seja habilitada. Todo policial que usa um equipamento desse aí, ele é habilitado, ele passou por um treinamento. Todo vigilante que usa, que o vigilante também pode. Uhum. Todo vigilante que usa um equipamento desse aí, ele também tem um treinamento, ele tem a habilitação disso. Então não é assim tão simples assim. Sim. Não é pegar ali, agora eu me formei vigilante, me formei policial, né? Agora eu posso pegar qualquer... Não é bem assim. Então tem todo um protocolo padrão, treinamento padrão para você fazer uso. Isso aí está previsto numa portaria, a portaria interministerial 4226 de 2010, que ela fala ali, né? Ela cita que todo agente de segurança ele tem que estar habilitado para estar fazendo uso daquilo ali. E tem que ter treinamento constante, tá? Então assim, tem o passo a passo. E o civil? O civil ele pode ter o spray de pimenta ou só o de gengibre? O espargidor de pimenta é de uso controlado do Exército. Qual que é o que é autorizado para qualquer pessoa ter? É o de gengibre. Tem efetividade também. É bom. Né? Então, se você vai fechar o olho, né? A ideia é que o cara feche o olho e você saia correndo. Perfeito. Para que serve aquilo ali? Para abrir uma janela de oportunidade para você se mexer, para você se movimentar. Para onde eu vou? O que eu faço agora? Né? Para você fugir daquela situação de agressão. E não vai gerar lesão, né? Porque a pimenta ela é proibida porque ela é mais agressiva. Pode ter o fechamento da glote, via aérea, pode ter lesão ocular. Ela é mais agressiva, mas o espargidor de gengibre também já provei também. Ele também é diferente. Tem o seu sabor. A gente teve que provar, né? Tem que provar, né? Para ver qual que é, né? Então os dois ali tem efetividade, né? Claro que o espargidor de pimenta ali tem uma efetividade, ele é mais forte, mas o de gengibre também tem a sua efetividade. E tu já experimentou também o Spark, o eletrochoque? Sim, todos os policiais
formados, pelo menos em Santa Catarina, tem que passar, tem que levar um espargidor de pimenta na cara, o lacrimogênio. Tem que passar pelo lacrimogênio, tem que passar pelo choque, tem que levar, tem que sentir, tem que ver como que é, né? Então... E qual é o mais desagradável? Ah, todos, né? Não tem uma ali que... Não teve um que tu considerou o pior, assim, pra ti? Todos são ruins, todos terrível. são ruins. Ali é pra conhecer mesmo, né? Mas ninguém gosta não, né? Ninguém gosta disso aí não, isso aí não é muito agradável não, né? Sim. É desconfortável, né? Desconfortável. É menos lesivo, não vai tirar a vida da pessoa, mas não é confortável não é legal não. E a ideia é essa, né? A ideia é que a pessoa justamente pare a agressão que ela está gerando para que você não precise usar uma força maior que aquela. Exatamente. Né? Não precisa entrar com arma de fogo. Exatamente. Das leis anteriores, eles vêm sempre, né? Os direitos humanos, né? Eles vêm sempre, de alguma forma, tentando minimizar o uso da força letal, né? Uhum. Então, citar algumas coisas, Quando começou? 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois veio os princípios básicos do uso da força e arma de fogo pela ONU. Depois veio ali o Código de Conduta dos Encarregados da Aplicação da Lei, ou seja, teve um código que foi criado para os agentes da lei, para como agir de forma técnica e segura. Né? Aí veio a portaria interministerial, aí veio a lei que fala dos instrumentos de menor potencial ofensivo. Então, todas essas leis, elas vêm o quê? Elas vêm enfatizando ali os direitos humanos, né? E minimizando o uso da força letal do agente de segurança, né? Com a comunidade. Porque nós sabemos, né, que pode acabar afetando também não só o marginal, não só o bandido, mas tem pessoas ali, né, no meio da multidão, às vezes, que não tem nada a ver, às vezes está com a família ali, daí acaba afetando um pouco também essas pessoas, né? Então, mas fazer o quê, né? Acontece, né? Tá ali num lugar, naquele momento ali, não tem o que fazer, né? Tem meus alunos, né, que eu converso às vezes, né, os vigilantes falam, pô, eu tava na situação tal lá, pô, até eu cheirei um gás lá, veio para mim o espargidor de pimenta, veio na minha direção. Então, assim, não são pessoas do mal, mas acabaram sentindo. Então, por isso tem que ser menos lesivo, né? Sim, e quando vocês estão, tipo, numa situação de, não uma manifestação, né, mas como aconteceu aqui no Carnaval em Joinville, que daí houve um oba-oba ali, não sei que confusão que deu, o pessoal teve que entrar com, né, afastando todo mundo. Sim. Vamos para casa, né? E daí, para afastar, vocês usam esses recursos. Exatamente. E aí acontece de você, por exemplo, vocês não estão ali mirando, olhando a direção do vento. Aí você vai largar um gás lacrimogêneo, ele volta para a equipe. Acontece? Já aconteceu. Aconteceu várias vezes já. E eu teve uma participação na época do Exército, eu fiquei 6 meses no Haiti, né? Então lá também foi usado também esses mesmos instrumentos, né? Então assim, algumas vezes também, tanto o espargidor de pimenta quanto o gás lacrimogênio voltou para a gente, né? A gente está contendo ali a turba, né? O tumulto, tentando afastar as pessoas, que o objetivo é esse, afastar as pessoas, né? A turba ali para que a gente consiga controlar a situação. E aconteceu sim, de vir na direção. Então por isso é mais um dos motivos que a gente treina isso aí, porque a gente tem que sentir, porque imagina um policial na hora lá, né? Um agente de segurança privada também que seja ali no momento da situação ali. Nunca sentiu antes. Aí sente ali, aí o cara, então assim, tem que ter um controle, né? Tem que treinar, né? Tem que treinar. E na hora tem que dar conta do recado. Não consegue abrir o olho, vai ter que dar um jeito, porque tu tá na missão e tu tem que continuar. Tem que continuar, você não pode abandonar todos os teus companheiros ali, né? Não pode abandonar os teus parceiros, tem que continuar na missão. É isso aí. Aí a importância do treinamento, né? De vocês com esse tipo de equipamento que vocês vão estar utilizando. Exatamente. Bem graças bacana. A Deus, cara, graças a Deus aqui em Santa Catarina aqui, a gente tem bons profissionais que ensinam a gente, né? O pessoal são dedicados, estão sempre, o cara, por mais que seja instrutor, o cara está sempre buscando fazer mais cursos. Então, assim, graças a Deus a gente tem um bom preparo aqui e são excelentes profissionais ali, excelentes instrutores. A gente tem aprendido todos os dias, né? Por mais que a gente seja instrutor, nós sabemos, né, que nós somos eternos aprendizes, né? Sim, a gente está aprendendo todos os dias, né? Exatamente. Isso aí. Muito bacana, Lucas. Acho que agregou muito valor aqui à nossa conversa. Com certeza, eu aprendi muito aqui contigo agora com relação à defesa pessoal. Por mais que eu seja da área bombeiro, atendimento pré-hospitalar, eu costumo atender a pessoa depois que ela já está lesionada. Né? Essa parte de como se defender não é a minha praia, não é a minha área. E muito legal poder conversar isso com você e estar orientando, né? Tá incentivando o pessoal aí a buscar mais informações, mais conhecimento, né? Conhecimento é poder. Na hora não adianta você ter motivação se você não tem técnica. Não adianta, né, você ter técnica se você não tem motivação, se você não tem capacidade física, se você não treinou para aquilo, se você, né, não faz uma academia, uma corridinha de vez em quando, que você não vai dar conta do recado também. Então, motivação e técnica, elas têm que caminhar juntas para que tudo seja eficaz. Então, primeiramente, te agradecer por você ter vindo.
topado essa missão de ser o primeiro entrevistado aqui. Para mim está sendo um pouquinho desafiador, mas vamos desenrolando, né? Acho que não tem mistério, a gente é um bate-papo. E foi muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, tá? Foi um prazer, como eu já disse no começo, foi uma honra ser o primeiro a ser entrevistado por você. Você é topzera, você é uma instrutora muito desenrolada, né? Então, e parabéns aí pela iniciativa de começar o podcast. Certeza que vai ser sucesso. Valeu? Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo que está aí assistindo e vamos para o segundo episódio depois.